que a gente possa ter mais um dia luminoso. Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso estudo. Que tenhamos mais um dia luminoso, mais um dia de estudo, mais um dia de florescimento para a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito. Então, para iniciar, oramos a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, que assim seja, né? Que possamos ter um estudo tranquilo. Estão recebendo a tela aí que eu já compartilhei? Está aparecendo para vocês ou não? Está tranquilo? Sim. Então, está. Vamos aqui fazer dar uma recordada que nós vimos até a questão 87, né? Todo mundo concorda que vimos até o 87? Quem não estava na semana passada chegou a dar alguma assistida no estudo, chegou a olhar, ou trouxe alguma coisa para nós ou não? Não, né? Ninguém? Então tá. Então ali a semana passada, só para dar uma localizada aqui para o André, para o Leandro e para a Susan, para a Rayane, para o seu Vilmar, que eu vi que estava por aí, eu acho que estava tentando acertar, né? A câmera, coisa assim. Nós falamos semana passada sobre o mundo normal primitivo, né? Que é o mundo real, de fato e de direito, onde nós surgimos, que é, no caso, o mundo espiritual, certo? Então, em relação a isso, ele concluiu na questão 87, perguntando se os espíritos ocupam uma região determinada, e os espíritos respondem a Kardec que eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, né? E os superiores têm essa facilidade, os espíritos superiores e perfeitos têm a facilidade de locomoção e permissão para andarem de uma forma mais livre, mais leve e mais solta, que não é bem o nosso caso, né? A nossa liberdade de trânsito, ela é um pouquinho limitada. Então, nós não vamos até os mundos elevados e superiores, nós não nos aproximamos, mas eles, quando há necessidade, eles vêm até nós para ensinar, para intuir, para orientar, sempre que necessário, tá? Neste resumo aí, nós passamos à questão 88, em que ele vai tratar da forma e da ubiquidade dos espíritos. Então, ele pergunta assim: os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Então, para nós, é quase que impossível definir o espírito. Então, ele diz, para nós, para vós, que somos nós, não, essa forma determinada, limitada e constante, fica difícil de explicar para nós, mas para eles que já passaram por etapas, aqui lembrando sempre que os espíritos que trouxeram as respostas a Kardec eram todos espíritos superiores, né? Então, para eles se reconhecerem,
existe uma forma determinada, limitada e constante, tá? Porque não fosse assim, estariam se aproximando do divino, que não é o caso, né? Somente Deus existem essa... não seria a forma, né? A palavra que aí nós estaríamos igualando a nós. Mas para que a gente possa entender essa definição, por assim dizer, ilimitada, então seria apenas Deus, né? Então, para nós, não, mas para eles, os espíritos, sim. E se quiserdes, é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, tá? Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, parece até essa imagenzinha que está aqui, ó. Não sei se todos vocês estão vendo do Vilmar, que está sem a foto, tem uma imagem laranja, que para mim aparece uma imagem laranja, que tende, vai crescendo para um vermelho ali, obviamente um laranja escuro, né? E o rubi, ele é mais vermelho, mais intenso, tá? Então, conforme o espírito é mais ou menos puro, essa cor brilhante vai se intensificando. Lembrando que a toda hora e a qualquer momento podem interromper, perguntar, podem criticar, contrariar, contestar, fiquem à vontade, tá? Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Então, aqui em vermelho é o comentário de Kardec, tá? Então, normalmente, né, quando a gente quer representar os gênios, os espíritos elevados, aqueles que vêm, a gente vê muito isso nesses vídeos no YouTube aí com imagens, quando é relacionado àqueles mestres ascensionados, né? Normalmente aparece com uma estrela, com uma coroa, com uma luz, assim, algo assim, tá? Representativo. E ele diz que por quê que é colocado no alto da cabeça? Porque é a sede da inteligência, né? A nossa famosa glândula pineal, né? Então, por ali, nós temos esse princípio inteligente atuando, vendo, desenvolvendo a mediunidade, todas essas questões, né? Carla, Diga. Uma pergunta, né, para mexer um pouco com... quando que o espírito tem essa... Quando que é possível nós observarmos ele sendo essa fagulha, essa centelha? Sempre que a gente desencarnar, nós vamos ver os espíritos como essas centelhas? Veja bem ali o que ele coloca. Quanto eles têm uma coloração que para vós vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante qual a do rubi. Conforme o espírito é mais ou menos puro. Então, essa centelha, essa chama, assim, quanto mais puro for o espírito, mais intensa é essa luz. No nosso caso, espíritos inferiores que somos, nós vamos nos enxergar na nossa forma perispiritual comum, que é que nós nos conhecemos aqui. Não, eu digo assim, eu desencarno... Os demais espíritos, tu diz? Eu desencarno e vou ver espíritos dessa forma? Dependendo do daqui espírito. há muito tempo. Os espíritos... Dependendo do espírito, dependendo do teu merecimento. Por exemplo, se for um espírito familiar,
que permaneça, digamos assim, apenas tendo o merecimento de te acompanhar, que a gente sempre tem esse merecimento, né? De um espírito amigo, um espírito simpático, vir ao nosso acolhimento, dependendo do grau evolutivo dele, ele vai se mostrar tal qual como tu o conhecias na última encarnação, tá? Mas se ele já for um espírito mais elevado e tu tenhas a permissão de enxergá-lo como ele está atualmente, mesmo que tu tenhas a possibilidade de reconhecê-lo, a forma além da presença dele, que te permitirá identificar, a luz que o acompanha será uma luz mais intensa. Então, vai depender sempre da nossa evolução. Tudo estará relacionado aos dois lados. As obras que nós estamos realizando aqui e as obras que os espíritos estejam realizando no mundo espiritual, né? Então, tudo é a cada um conforme as suas obras, independente do plano onde nós estivermos. Tá? O André Luiz, no nosso lar, ele cita aquelas reuniões, né, onde vinha uma luz e dessa luz intensa, aí se formava, tinha uma figura que daí ia ser o ministro falando, então... Né? Veja que ele faz relatos desses espíritos já mais elevados, né? Mas ele não dá esse mesmo relato, por exemplo, com aqueles que estão convivendo com ele ali na colônia, né? Aqueles que têm, embora já estivessem mais adiantados do que ele, né? Porque ele era alguém que estava recém chegando ali, né? Sim. Então, ali já encontrou pessoas que já tinham um certo grau de compreensão, nem todas. Nós temos relatos ali de espíritos que tentavam dar uma escapada, né, para tentar viver as suas, matar a saudade dos seus amores, da sua vida, né? E lembrando, André, que o próprio pai dele, ele não teve permissão de ver, né? Porque o pai se encontrava numa zona mais inferior, permanecia ainda naqueles hábitos, não tinha se desprendido dos seus vícios. Já a mãe, ao contrário, se encontrava num plano tão elevado que ela é que teve que vir ao encontro dele. Então, ela diminui a vibração, até mesmo a intensidade de luz, ela é reduzida, porque nós não iríamos suportar. Sempre a gente tem aquela tendência de, nossa, né? Aperta o olho, né? Porque a gente não aguenta, até que a gente vai acostumando novamente com aquela realidade, com aquela luminosidade. Então, isso também acontece no mundo espiritual. Se nós ainda não temos essa condição de visualizarmos aquela luz, eles reduzem, né? Aquela luminosidade, eles baixam a vibração deles e se apresentam a nós, como fez a mãe do André Luiz se apresentando a ele, tá? Entendeu aqui? Ficou claro aqui? Foi boa essa colocação aí, porque não sei se todo mundo leu O Nosso Lar, é um livro importante para a gente entender essas chegadas no mundo espiritual, né? Assim como o livro. Sempre quando a gente lê, as primeiras vezes que a gente lê essa parte do Livro dos Espíritos, quer dizer que então você é uma centelha só. Não, antes da gente se tornar essa centelha, a gente vai demorar muito tempo, ainda nós vamos ter uma aparência parecida com a que nós temos nessa última encarnação. Exatamente. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, não significa que, apesar de nós estarmos tentando fazer aquilo que é correto, que ao desencarnar nós vamos virar esse anjo luminoso, né? Não é assim. É brilhar a nossa luz no bem, nas boas intenções,
no nosso esforço dioturno para a nossa reforma íntima, a nossa construção moral edificada, né? Aqui, ó, para enriquecer, tem algumas anotações em torno de nosso lar no livro Cidade no Além, em que o André Luiz faz alguns comentários sobre esta colônia, né? Então, tem uma parte que ele diz assim, ó: convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade, habitada por homens e mulheres, jovens e adultos que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias-cidades espirituais, porém, existem. Há centenas em torno da Terra, obedecendo às leis que lhe regem os movimentos de rotação e translação. Em toda parte, depois do berço, o homem no centro da natureza é defrontado pelos princípios da sequência. Depois da morte também. Tá? Então, vejam que ele não diz assim, a homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos envoltos numa luz. Não, que se desvencilharam do seu corpo físico. Ficou só o corpo físico. O demais segue como está, né? Atendendo aos ditames da reencarnação e da desencarnação, nascem na experiência física e liberam-se dela milhares de criaturas humanas no estado mental em que se comprazem. Então, se eu desencarno num estado mental em que eu estou comprometida com tudo aquilo que não é bom, é óbvio que eu não tenho condições de enxergar um ser envolvido de muita luz. Eu vou enxergar outros perispíritos iguais a mim, né, pertencentes a este mundo de expiações e provas, podem até estar num grau, repetindo, mais elevado que nós, mas vão se aproximar de nós na intenção de nos ajudar, não de nos confundir, né, não de nos deixar oprimidos por uma luz que ainda nós não temos condições de visualizar, né? Então, ele diz ali, ó: quantos abordam o mundo material, através do renascimento, evidenciam-se na condição em que se achavam no plano espiritual e, consequentemente, quantos regressam ao plano espiritual, procedentes do mundo, lá se revelam tal qual se encontram, seja em matéria de evolução, ou seja ante a contabilidade da lei de causa e efeito. Então, o que é essa matéria de evolução? É quando nós já estamos mais evoluídos. Então, vamos nos apresentar numa prova, numa condição mais etérea, né? Vamos imaginar, por exemplo, Chico Xavier, né? Que passou direto, né? Ali sim, foi uma centelha de luz que passou direto. Não deu tempo, acho, nem dele cumprimentar a turma lá do umbral. Acho que a turma só ficou aplaudindo ele. Oba, vem mais um, né? Que obviamente não conseguiram ver, né? Quando ele passou e ele foi recebido pelos planos mais altos, né? Então, esse relato do desencarne do Chico Xavier, ele é muito lindo. Ele é narrado pela psicografia do Carlos Bacelli, é confirmada pelo Divaldo Franco. Então, há outros relatos deste momento do desencarne de Chico Xavier. Então, vejam que o André Luiz traz aqui as duas situações, seja em matéria de evolução, ou seja, ante a contabilidade da lei de causa e efeito. Ninguém é constrangido a pensar dessa ou daquela forma, por força dos princípios universais que nos governam. Cada consciência encarnada ou desencarnada é livre, em pensamento, para escolher o caminho que lhe aprouver, ainda que esteja transitoriamente nos resultados infelizes de opções que haja feito no passado, resultados nos quais a criatura pode amenizar ou agravar a própria situação na pauta da conduta que anote. Compreensível que os seres humanos transfiram para a vida espiritual, quando lhes ocorra a desencarnação, os ideais nobilitantes e as paixões deprimentes,
os desgostos e as alegrias, a convicção e a descrença, os valores do entendimento e os desmandos da inteligência, o conhecimento deficitário e a ânsia de elevação que se vejam possuídos. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Renascendo na Terra, a personalidade espiritual permanece internada no veículo físico. No berço terrestre, a pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões do pretérito. Vamos apurar, se alguém não quer renascer junto com alguém que está aí do lado, ó, vamos procurar que tal o nosso carnê, né? Mas não tem jeito. Com dívida ou sem dívida, a gente vai acabar voltando, porque quando a gente compreende, a gente não quer mais, não precisa mais voltar pelo débito, mas a gente pede para voltar pelo crédito, para auxiliar aquele ente querido, né? E isso é bom, né? Sinal de que a gente evoluiu na nossa moral, tá? Então, ali, ó, a morte não opera milagres. O ser humano, além dela, prossegue no trabalho do autobrilhamento ou estacionário, enquanto não aceite a obrigação de renovar-se e evoluir. Considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados, de todas as procedências, é necessário que o lar de afinidades, o templo da fé, a escola e a predicação, a prece e o reconforto, diálogo e instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionem nas comunidades do mais além, com extremada compreensão de quantos lhes esposam as tarefas salvadoras. É uma turma grande, né? Para ser atendido. São bilhões de espíritos em débito que vão chegando e saindo todos os dias. Então, aqueles que trabalham nesses locais, né, no Templo da Fé, a escola, a predicação, a prece, nesses hospitais, nessa assistência, tem sim uma certa luz, uma certa evolução, mas que às vezes são reduzidas no seu visual para que possam se aproximar destes tão necessitados e tão perdidos que somos nós, né? Ficou claro aqui? Tranquilo? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Alguma pergunta? E ele vai encerrar esse conteúdo aqui dizendo assim, ó: além da morte, a vida continua, e com mais clareza. Aí se vê a realidade da teologia simples que rege a evolução. Em tudo que a evolução possui em comum com a natureza, a cada um, segundo as suas próprias obras. Né? André Luiz. Era um médico, né? Um doutor, e que quando chegou do outro lado, teve que aprender pela dor, né? Passando lá seus anos no umbral, os relatos de que eram 8 anos, mas segundo o próprio Chico Xavier, não eram 8, foram 6. Houve um erro, né, de digitação ali, nessa informação, e acabou ficando 8, e todo mundo tem por 8 anos de André Luiz no umbral. Tá? Então, vamos lá. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Né? Já pensou coisa boa? Às vezes a gente fica divagando, né? Como será que é, né? Deve ser bom, né? Tá do outro lado. Mas se chegasse alguém aqui e perguntasse para nós assim, queres vir agora? Ninguém quer, né? Ninguém quer ir agora. Não, deixa assim, ainda prefiro ficar por aqui. Vamos trabalhar mais um pouco.
Deixa eu enxergar o sol todo dia, né? Que lá não sei se eu vou ver o sol. E a gente enxerga Aqui sol, a gente enxerga. chuva, vento, Com flor. todo o calor que está fazendo, a gente prefere ficar por aqui. Vamos ficar por aqui. Então, vamos lá. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Pensamento é um atributo da alma. Então, quando nós estamos encarnados, quem pensa é a alma. Tá? O nosso cérebro é um órgão que, estimulado pelo pensamento, coloca aquelas ideias em prática, né? Então, o meu pensamento diz para o meu cérebro assim, levanta a mão, e o cérebro dá o comando para o meu corpo, naquele determinado órgão, que cuida da minha, como é que se diz? Dos meus movimentos, né? A minha mobilidade, eu vou levantar a mão, eu vou abanar, se eu tiver algum problema, o que vai acontecer? Eu posso até pensar, mas se eu tiver alguma paralisia, alguma coisa, o cérebro não vai conseguir exercer esse comando, tá? Mas não significa que eu não tenha pensado, certo? Pode falar, Jaque. Eu estava estudando essas questões hoje à tarde, e daí eu peguei um texto do Miramês, dando uma explicação sobre o pensamento, ali, sobre quando ele fala que quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. E aí, claro, ele discorre, né, toda uma explanação, mas também ele fala sobre até, inclusive, os filmes que a gente vê. Porque quando a gente se conecta, né, o nosso pensamento se conecta com alguma imagem, som, enfim, o nosso pré-cognitivo está alicerçado em alguma vibração, ali a gente faz afinidades com irmãos que também vibram naquela vibração. Então, um exemplo, quando a gente vê um filme de terror, né, naturalmente o nosso pensamento, a nossa alma estão conectados com aquela energia, né? A energia do medo, a energia do susto, a energia do pavor, do pânico, dependendo de qual for o contexto daquele filme. E, nesse momento, a gente faz afinidades com irmãos nesta vibração. Por isso que, quando a gente falava antigamente, e agora, quando eu escutei hoje ele falando sobre isso, eu me rememorei que lá, quando a gente começou a estudar alguns conceitos mediúnicos, a gente falava que filme de terror abria portais. Claro, grosseiramente, a gente, né, tinha essa colocação, mas agora, mais profundamente, mais explicadamente, a gente vê que sim, que a gente faz afinidades e criam portais na seguinte colocação da gente se aproximar de espíritos através de encontros, portais, que também vibram nessa vibração. Então, às vezes, um espírito é tracionado, ele até mencionou, para próximo de nós, sem nem que ele soubesse de onde ele veio e como ele chegou ali. E que depois, para que ele retorne para o seu ambiente da onde saiu, ele muitas vezes ele tem uma grande dificuldade, ficando muito tempo próximo de nós. E aí fazendo afinidades depois por consequência. Por vibração. Por Exatamente. intenção. Por intenção. Porque aí eles se afinizam até, inclusive, com algum vício, com algum hábito negativo, e aí eles fazem afinidade por intenção. Exatamente. Por quê? Por que que isso acontece? Porque, sendo nós o pensamento, quando eu me conecto com algo, eu estou emitindo um pensamento, uma vibração, um sentimento, certo? Então, aqueles que estão em torno de nós irão se aproximar ou se afastar conforme aquilo que nós estamos sentindo e emitindo.
Então, aqueles, por exemplo, que muitas vezes gostam ou gostavam desse tipo de adrenalina, eles vão se aproximar de nós, né? Mesmo sem nos conhecer, mas às vezes eles estão passando, digo, opa, gostei daquele filme, vou ficar por ali. Ele se sente atraído, né? Por aquele momento. E às vezes ele tem essa dificuldade de sair dali, por quê? Porque ele não sabe nem como ele chegou, como diz o Miramês. Ele sabe que entrou naquela faixa vibratória, porque chamou a atenção dele. E aí ele quer sair dali, mas ele não sabe nem por onde. Então ele se agarra a nós. Ele fica ali, eu digo, quem sabe ela não vai assistir outro filme, ela não vai fumar um cigarro de repente, não vai tomar uma cerveja assistindo o filme e eu vou ficando, né? Tá bom aqui, tá cômodo. Até que passe alguém que ele se agrade, não, me cansei, vou mudar de canal, né? É como quando nós estamos lá passando com controle remoto, buscando alguma coisa que nos agrade, né? Então, é um portal realmente aberto através do nosso sentimento. E isso ocorre também ao contrário. O espírito está desencarnado, e eu acho que, eu não lembro se eu já relatei isso aqui para vocês, mas isso eu não lembro agora qual o livro que tem esse relato, em que um espírito comenta com o seu mentor que ele vinha sentindo muitas dores de cabeça, ele sentia um enjoo, ele sentia um mal-estar, um certo nervosismo, e que ele não sabia o que era aquilo, que era constante. E ele tinha sido um escritor aqui na Terra. Um escritor de livros, assim, por assim dizer, não muito edificantes, tá? Então, quando as pessoas liam aquilo e se ligavam a determinado personagem, emitiam uma vibração ruim que, por consequência, chegavam até o autor do livro. Por quê? O que o personagem tinha que ver com isso? Quem foi que criou o personagem? Foi ele, né? Então, a pessoa estava lendo aquele livro e às vezes pensava, credo, como é que o André teve capacidade de escrever uma coisa dessa? Isso me dá nojo, isso me dá ânsia. E ele sentia isso no mundo espiritual. Então, essa explicação foi dada para ele, e ainda mais, né? Foi dito que ele poderia ter usado a sua capacidade literária para levar as pessoas, aos jovens, porque era uma leitura mais direcionada aos jovens, a algo mais edificante, e não é algo que muitas vezes levou alguns até mesmo a atitudes que não contribuíram em nada no seu processo evolutivo. E ao descobrir isso, ele se sentiu muito mal. Ele ficou muito mal com isso. Ele disse que nunca imaginou, que ele achava que aquilo era um livro, uma história, uma ficção, né? Que ele não sabia que tinha esse poder de causar isso nas pessoas, né? Então, vejam quanta coisa, principalmente hoje na internet, né? Nós, de livre, espontânea vontade, assimilamos e poluímos o nosso pensamento. E aí, ó, aqui na nossa volta, a turma fica ali vibrando, né? Adorando. É tudo isso que eles querem. Nesse momento aí que o mundo já está do avesso, tudo que eles querem é exatamente isso, né? Esse portal, como a Jaque falou, né? A gente abre, né? E abre, a gente não abre, a gente escancara, na verdade, porque há uma nuvem de testemunhas que nos cerca, como diz Paulo, né? Então, a gente tem que escolher e selecionar aquilo que nós ouvimos, lemos, assistimos, para mudar essa sintonia e não deixar espaço para esses irmãozinhos assim ainda desequilibrados, ainda envolvidos. Às vezes não estão nem tentando nos fazer o mal, eles se aproximam, como a Jaque falou, apenas para usufruir daquele momento ali, que para eles era prazeroso quando eles estavam aqui,
né? Como encarnado. Às vezes até aprendem a assustar. A gente termina de ver um filme de terror, vai apagando a luz para ir correndo para o quarto, né? E numa dessas cai alguma coisa no meio do caminho e eles se divertem com a gente, né? São os fenômenos físicos da mediunidade, sendo usada o nosso fluido para que eles possam ali colocar um efeito físico e ainda tirar uma onda com a gente, né? São os famosos zombeteiros. Pode falar, Carla, André. mas Opa! é que eu estou no escuro, não vi o André. Quer ir, André? Vai lá. O perigo de ter uma televisão no quarto. Exatamente. E todo mundo tem. Quase todo mundo tem. A gente tem, porque a gente chega cansado, a gente janta, toma banho, deita e vai ver a notícia. E vai ver um filme, vai ver alguma coisa. Ixi, olha, fiquei toda tremendo aí. Fizeram um GIF com a minha imagem, vocês estão vendo? Tá tremendo aí para vocês também? Tá bem Pra mim, repetido tá. aqui. Opa, Agora parou. Foi falha no sinal aí, provavelmente. Tá, pode falar, Não, Rayane. o que eu ia perguntar, isso que a Jaque colocou, isso se estende a longo prazo? Porque se você for pensar na arte de formas em geral, né? Hamlet, Romeu e Julieta, Nelson Rodrigues, são literaturas que são reproduzidas ao longo do tempo e, por exemplo, Nelson tem um contexto super violento, né? Exato. E aí, toda vez que alguém reproduz aquilo cria uma magnética para o destinatário, assim? Ou ele tem um... Isso depende muito da reação também de quem assiste, né? Por exemplo, as obras de Shakespeare, elas colocam o amor numa situação bastante trágica, né? Então, toma veneno e morre, né? Aquele suicídio. Porque a Julieta morreu, o Romeu vai lá, toma o veneno e ela não tinha morrido coisa nenhuma, mas aí acaba que ela acorda, toma o veneno também. Hamlet também, né? Otelo também, né? Otelo, a própria Ofélia, né, de Hamlet, ali é complicado, acaba aquele assassinato todo ali, o rei tenta envenenar o Hamlet, que ele acaba envenenando a rainha. Então, o que aconteceu aí? Houve um período em que as pessoas estavam se suicidando. A humanidade, a história da humanidade conta isso. Então, alguns livros, na época, foram até proibidos. Acabaram sendo proibidos porque estavam influenciando, levando as pessoas ao suicídio, né? Então, vejam o grau de comprometimento destes espíritos. Obviamente que tem toda um contexto literário aí importante, a forma como é contada, né? Algo que não se vê mais, né? Então, a própria literatura em si, hoje a gente pega um livro e a gente percebe muitas vezes que um ator atual, ele escreve mal porque ele lê pouco. Então, a gente não consegue ler, a gente pega um livro para ler, lê um capítulo e não consegue ler mais nada. Falta desenvolvimento, falta aquela construção, né? Início, meio e fim, o desenvolvimento de um conteúdo, falta clareza, conexão nas ideias, então a gente não consegue mais. Aí a gente pega lá uma obra de Carlos Drummond de Andrade, pega um Machado de Assis, pega um Érico Veríssimo, tu lê, Mário Quintana, tu queres ler, né? Agora, obviamente que ninguém está dizendo aqui que o Shakespeare, por isso, era um assassino, né? Mas ele trouxe compromissos com a obra dele, claro que trouxe. Se hoje em dia as pessoas leem, e talvez por uma clareza, né, o desenvolvimento nosso moral e ético, de valorização da vida, a gente apenas leia como uma obra de arte. Então, esse pensamento não vai atingi-lo, né? Agora, se alguém ainda lendo isso na atualidade pensa assim,
eu não vou sobreviver sem um grande amor da minha vida, então eu vou me suicidar e mato ele também, se ele não quiser ficar comigo. Então, aí continua deixando É algum isso que eu risco. queria saber, entendi. Não, Uhum. não vai, obviamente, né? Mas é uma escolha nossa, é o livre-arbítrio também. Mas ele sente, obviamente, algum reflexo disso aí. Né? Trazendo para a nossa atualidade, assim, agora tem esse documentário sobre a Boate Kiss. Eu não consegui ver, não consigo, eu não tenho condições Eu também não. psicológicas para assistir aquilo ali, porque só de pensar, eu ainda trabalhava nos bombeiros quando aconteceu, só de pensar eu já ficava com taquicardia. Eu nunca fui lá na Kiss, depois que aconteceu aquilo ali. Sim. Eu estava trabalhando na Operação Golfinho, lá na praia, só que eu sentia tudo que aquelas pessoas estavam sentindo nos primeiras horas ali, todas as informações vieram, porque foi disseminada para todos os bombeiros, para todo o estado, né? Além da TV. Então, tem obras que só o título já causa Uma uma repulsa na energia. gente. Isso. Isso é complicado. Eu não vi e não vejo, inclusive as notícias em torno da tragédia que se estendem até hoje, dói, né, na gente, porque ninguém sai de casa para organizar uma festa com a intenção de matar alguém, é claro que não. Em contrapartida, tem toda a questão da responsabilidade, da fiscalização. Então, é complicado esse julgamento, né? É complicado. É algo que eu prefiro, assim, quando eu vejo qualquer coisa em relação a isso, qual é o meu primeiro pensamento? Misericórdia, Senhor. Porque ali estavam presentes espíritos que tinham um resgate coletivo muito grande, que precisavam estar ali, né? Tanto que alguns desistiram de ir, mudaram, viajaram, foram, outros estavam em outro lugar, a data parece, se não me engano, tinha sido trocada, eles voltaram para aquela formatura, para aquele evento da formatura. Então, vejam, para nós que temos esse conhecimento da lei de causa e efeito, fica um pouquinho mais fácil compreender o que aconteceu. Não justifica a responsabilidade daqueles que tinham que cuidar do ambiente para que a festa acontecesse sem dano, sem risco, sem prejuízo para ninguém. Ah, mas e se tivesse dado tudo certo, como ficaria esse resgate coletivo para aquele exato momento? Se a prefeitura não tivesse liberado, se os bombeiros não tivessem dito que estava tudo certo, se aquele rapaz não tivesse ligado lá, aquele troço lá, não sei o nome daquele negócio, que tocou fogo em tudo, como é que ficaria esse resgate? Não tenhamos dúvida que a misericórdia divina sabe como agir. Então, não justifica, por exemplo, que a gente aceite um erro, uma falha humana, porque ali estava previsto um resgate coletivo de uma forma trágica, né? Poderia tudo ter sido feito certinho, ninguém ter cometido nenhum incidente, ter ligado nenhum foguete, nada disso, e o incêndio talvez tivesse acontecido por uma outra razão, né? Mas a gente não tem como dizer. Então, no nosso humano, nós queremos justiça, não é verdade? Mas quem garante que a justiça divina já não foi feita? Pode falar, Eduardo. Não, é que agora eu ia falar antes e meio que já fugiu
do que estava sendo falado, no caso, que foi que tu estava falando, a Jaqueline fez o comentário. Aí o André falou sobre essa história aí desse documentário. E eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas que estava sendo falado sobre a arte influenciar nos espíritos, né, que se afinizam. Esse caso, qualquer filme, no caso até livro, depende, eu acho, da intenção e da energia que o autor bota ali. Porque Também. Nesse caso mesmo agora da Boate Kiss aí, isso aí, no caso, é um... Vou usar minhas palavras meio de grosso aqui, mas ser vergonhice, é só por causa do dinheiro que fizeram esse documentário. Diferente de uma obra lá do próprio Shakespeare, talvez, que ele estava fazendo um entretenimento com outra intenção. Eu acho que, dependendo da intenção, também ajuda muito essa história das afinidades. Ah, com certeza, com certeza. Por exemplo, vamos voltando aqui, por exemplo, na questão da arte, como o Eduardo e a Jaque falaram, a intenção, por exemplo, quem produz um livro de pornografia ou um filme de pornografia, qual a intenção que ele tem se não vender a promiscuidade? Não é verdade? E a intenção de quem vai buscar isso também é a mesma. Né? Exatamente. Então, a intenção... Olha as músicas de hoje, a letra das músicas de hoje é só pornografia. Exatamente, é um culto excessivo à sedução, né? A arte de seduzir, e o pior de tudo isso, hoje se a Jaque acompanhou o Evangelho, se eu não me engano, tu acompanhou, né, Jaque? Eu falei exatamente sobre isso, o culto excessivo à sedução do corpo, né? Aquela coisa engraçadinha que a gente acha as menininhas, os menininhos fazendo. Ah, tão bonitinho, né? Mas não é bonitinho. Não é bonitinho porque não condiz com aquela idade. Não faz parte da criança de 5, 6 anos de idade ser envolvida por uma dança de sedução de um adulto, por exemplo. Não, é responsabilidade do adulto quando coloca isso na vida da criança. Oi, pode falar, Eduardo. E pior que sedução, hoje fala abertamente qualquer palavrão nas músicas, essas músicas de hoje é só palavrão explícito, exatamente, não é nem intenção de sensualidade. Tudo, é um pacote completo ali, né? Isso é toda uma organização, né? Claro, exatamente. Para que haja isso, para que as pessoas não tenham essa evolução, né? Para que a humanidade não tenha essa evolução, isso só que a gente tem que entender, é que a gente dizendo isso é careta, tu tá fora, tu é velho, é isso, é aquilo. Mas há uma organização que, como nada acontece por acaso, não ia cair de paraquedas no planeta Terra esse tipo de evento, esse tipo de literatura, esse tipo de música, esse tipo de atitude, esse tipo de diálogo em todos os locais. Há uma organização para que aconteça essas coisas. Exatamente. Né? Há uma organização pelo plano inferior, que a gente chama, né? Mas para aqueles que não querem uma evolução e não querem nem saber de falar sobre o pensamento de Cristo. Né? Exatamente. Mas o que cabe para nós é nós entendermos que isso eu tenho acesso, eu quero tudo isso aí, eu vou ter. Exatamente. Mas tem uma consequência. Exato. Vai ter uma consequência. É o livre-arbítrio. Daí depois eu chego para a Rayane, ou lá para a Carla, eu estou me sentindo pesado, eu estou enxergando coisa aqui dentro de casa, mas como é que está sendo o teu pensamento dentro da casa? Exatamente. Que tipo de música tu ouve, que tipo de diálogo tu tem. As pessoas só se tratam hoje abaixo de palavrão, né? Como vocês disseram. Então, hoje tudo... A gente vê isso nas escolas, gente. Até o professor, às vezes, para se mostrar amigo do aluno, que está ali aberto, ele fala, troca com palavrão com o aluno.
Então, que respeito esse professor pode exigir de um aluno? Porque um aluno, quando ele fala palavrão na sala de aula, ele não está querendo que o professor fale igual a ele. Ele quer exatamente que ele seja repreendido, porque ele quer que diga assim, olha, presta atenção, eu estou no caminho errado, mostra para mim que eu estou no caminho errado. Aí o professor, para bancar o moderninho, o bonzinho, entra na vibração do aluno. O que é isso? Exatamente o que o André falou. Eles vão sendo envolvidos pelas trevas, o que o Eduardo falou, eles vão envolvendo, e tudo aquilo que era proibido passa a ser bonito e permitido. Então, nós saímos dos dois extremos, ou era totalmente proibido, ou passou a ser totalmente permitido. O caminho do meio, a gente não consegue andar, né? Parece mentira, a gente não consegue andar, mas o mundo é de expiações e provas, né? Então, aqui tem espíritos imperfeitos. Esse expurgo é necessário para que a gente possa conhecer, olhar, observar e dizer, não, isso eu não quero para mim, né? Inclusive, fazendo relação com as duas questões de hoje, mais questões, mas enfim, essas duas primeiras que nós tocamos, ele fala também da forma, né? Da forma do espírito. E quando a gente tem muita afinidade com esse tipo de vibração, a gente consegue alterar o nosso perispírito, né? Alterando Sim. a forma, inclusive. Exatamente. Eu tive uma clarividência uma certa vez de um espírito atravessando a faixa, claro, né? Geograficamente onde eu estava passando, eu consegui enxergar ele com um humeral totalmente deslocado, como se fosse um corcunda mesmo. Me remeteu até à obra, né, de Corcunda de Notre Dame. Então, o Quasímodo. Então, ele com um humeral totalmente acentuado. E aí a gente vê que são muitas afinidades umas sobre as outras, né? E aí, como o André também situou, falando, correlacionando com a ambiguidade dos espíritos, eles estão presentes em todas as partes. A gente falou na questão 88 sobre as colônias espirituais. Exato. Mas também existem, assim como as colônias espirituais, também colônias espirituais de intenções de trazer maledicência e formar bolsões. Sim, sim. Formam grupamentos de espíritos em que a intenção é essa mesmo, intervir no pensamento do encarnado, enquanto que a alma deste, né, por estar encarnado, se desloca e a gente consegue literalmente virar um extrator de energia. Então, a intenção realmente é essa. Eu vou... E não tocando ainda na questão das formas de pensamento. Exatamente. E através, né, dessas afinidades que nós temos, formamos muitos miasmas que vão se colocar ou nos nossos corpos mais sutis ou no nosso ambiente doméstico. Exatamente. Principalmente, como vocês citaram, a TV no quarto, né? E o tipo de utilidade que a gente dá para aquele eletrônico dentro do nosso ambiente mais íntimo, o nosso dormitório. Exato. Inclusive, de forma de energia mesmo, né? De corrente energética, corrente física, ela não é boa, assim como o celular, carregando, por exemplo, o celular carregando dentro do quarto. Ele consome uma carga energética muito grande, e às vezes a gente coloca do ladinho, né? A gente usa hoje o celular como despertador. Então, ninguém mais tem relógio no quarto, é o celular que desperta. E às vezes, olha, para a gente não se atrasar, está com pouca bateria, a gente deixa ele carregando ali do nosso lado, no criado mudo, né? E fisicamente, isso é comprovado que ele consome uma energia muito grande. Então, na próxima aula, hoje nós temos 2 minutos, eu vou, dentro ainda desse nosso assunto aqui, que ele é muito interessante, essa questão do pensamento, trazer um texto do livro, que é isso que a Jaque falou, que o Eduardo falou, que o André falou, do livro Psiquiatria Iluminada, do Dr. Décio Iandoli, que é maravilhoso, em que um dos psiquiatras espíritas que são autores desta obra, tendo como base
as obras científicas de André Luiz, ele vai tratar da questão dos possessos, né? Que Kardec, a princípio, dizia que possessão não existia. Depois, ele faz um adendo, né, na segunda edição do Livro dos Médiuns e da Gênese, e acerta aquilo ali, dizendo que, mas por que os espíritos não disseram para ele que há possessão? Porque preferiram primeiro mostrar para ele na prática. Então, através da possessão da Dona Júlia, que está lá na Revista Espírita, tem um estudo enorme, maravilhoso sobre a possessão, que pode ser boa ou pode ser ruim, que hoje nós entenderíamos a possessão como a incorporação, né? Então, neste livro, Psiquiatria Iluminada, este médico espírita, ele vai nos dizer do grande perigo que é quando a possessão coletiva se dá através dos governantes do mundo, né? Por exemplo, vamos tomar o nosso mundo aqui. E quando eles estão dormindo, eles são envolvidos em uma reunião e são imbuídos ali, eles são inflados de ideias que vão totalmente contra aos princípios éticos, morais, cristãos, como as guerras, como roubo, como corrupção, como legalização do aborto, legalização de drogas, tudo isso que nós estamos vendo no mundo hoje. E a gente acha que não, é só a ideia deles ali encarnado, reúne congresso, reúne câmara, aprovou, não aprovou. Não, isso aí acontece já no mundo espiritual. Quando eles voltam do sono, eles já estão com as ideias fervilhando para isso. Então, ele dá um exemplo muito forte de possessão coletiva, que foi Sodoma e Gomorra. E o que nós acabamos de falar aqui, o que era Sodoma e Gomorra, senão a promiscuidade totalmente colocada em prática ali, sem era nem beira, né? Bebida, tudo que se podia imaginar acontecia ali, naquelas duas cidades. Se hoje nós ainda olhamos para algumas situações do nosso planeta e a gente olha assim, nossa, está pior que Sodoma e Gomorra. O que é isso? São espíritos que ainda trazem alguma reminiscência daquele período lá, né? Então, isso aqui, gente, é um hospital e uma prisão, não é verdade? Se nós fôssemos livres, como diz aqui, ó, a gente ia e vinha e tínhamos tráfego liberado, trânsito livre. Não temos. Então, aqui é uma prisão para nós, né? E é um hospital por quê? Porque somos todos doentes, do corpo e da alma. Estamos aqui para tratar. Se eu não me engano, o doutor Frutuoso também coloca algo mais ou menos parecido, né? Já que o planeta seria uma prisão e um hospital, né? Atualmente eu acho que está mais com cara de hospital psiquiátrico, está todo mundo enlouquecido, né? Dando te ajuda. Então, gente, o assunto é sério? É sério. A gente brinca de vez em quando que é para o pessoal não dormir aqui também, né? Senão fica pensativo. Eu gostaria de encerrar, não sei se Carla vai ler algum texto, alguma coisa? Não, vamos, eu já li, quando o André falou no André Luiz, eu já fui lá no texto que eu tinha separado. Eu gostaria de adentrar um pouquinho no nosso horário de 1 hora, mas encerrar com um poema bem curtinho. E, coincidentemente, coincidência não existe, eu peguei esse livro hoje, se chama Pedaços da Vida. Ele foi escrito por um conterrâneo meu, um pelotense. Ele é bem antigo já, né? A gente dá para ver pela capa. E eu peguei ele hoje aleatoriamente da estante para servir de base para mim assinar um contrato, uma autorização, na verdade. E aí, depois disso, quando a pessoa saiu, eu fui olhar o primeiro poema e o tema é Círculo Vicioso. Olha, não é espírita. Não, é um poema. E aí eu gostaria de ler esse poema Círculo Vicioso para encerrar
nosso estudo de hoje, e tem muito a ver com o tema que a gente estudou. Exatamente. E aproveita no final do Sobre poema. o pensamento, sobre a alma, sobre aonde o pensamento está, a alma também está. Então, ele fala assim, ó. Depois do poema, já podes emendar com a nossa prece final, não tem problema. Ninguém se contenta com a sorte que tem, por melhor que ela seja. E cada um desejando ser o outro, caímos num círculo vicioso. O pirilampo aspirando ser a estrela e a estrela desejando ser a lua. Esta querendo ser o sol, e o sol, sendo o maior, gostaria de ter nascido vagalume. O vagalume é bem vaidoso, no espaço de uma noite escura. A sua luz parece um fósforo aceso, pretendendo iluminar o mundo. E supõe, no entanto, que é um pedaço de estrela pendurado por um fio de linha cor da noite. E que o vento faz bailar. E que o ar se agita e desloca essa luzinha leve. Ao mesmo tempo acende e ao mesmo tempo apaga, fingindo estrelas que estão piscando nas alturas. Se a lua no céu ainda, a estrela brilha, e também o vagalume no espaço. No entretanto, a estrela da qual o vagalume tem ciúme, quando vê que a lua no céu sozinha tem o poder de clarear a noite, onde fulguram 1.000 trilhões de estrelas, sente-se humilde, muito descontente e com inveja diz: pudesse eu copiar-te, o transparente lume. Porém a lua, que deveria estar contente, ela que divide, que conserta o tempo, que faz crescer as marés e que tem por refletor os laços espelhados, fita o sol com azedume. Tem ímpetos de revolta, enquanto o sol, este poderoso que ilumina o mundo e tudo aquece, o astro criador, a alegria dos campos e dos mares, o diadema de luz ou de fogo que penetra em todos os recantos do universo, sente-se enfadado de tanto girar embaixo da tampa da terra a abóbada infinita. O vagalume olha para cima, o sol olha para baixo e diz: invejo a sorte do vagalume, a sua luz, aquela vela da luz intermitente que baila sob o azul do firmamento. É a luz da mesma estrela, é a luz da mesma lua. Arde no espaço, mas não queima. E branca e transparente, como a luz da estrela, a luz do pirilampo. Porque eu não nasci, um simples vagalume. Foi de um conterrâneo, e eu achei muito pertinente de ler agora no final da noite, já que a gente se remeteu muito aos nossos pensamentos. A gente sempre se esmera a ser outra coisa, quando, na verdade, a gente é tudo que se pode ser, pelo nosso mérito, as nossas obras e o nosso florescimento. E procurar sempre ser o mais original possível, né? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aguardo aos irmãos amanhã o nosso culto caritativo. Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Quem gostaria de fazer o estudo da semana que vem? As aulas começaram. Vou fazer sorteio, hein? Vamos lá, quem pode, quem não pode. Eu faço. Qual é o que nós falamos agora? A partir da 90. Tá, eu faço 90, 90, ou pula 90, 90, 91. Sim, pode se preparar. 90 mesmo, tá? 90, tá. 91, depois ele... 92 e encerra aí. Depois a gente entra para outro tema, o perispírito. Para outro capítulo, tá. Que ajuda? Eu quero, André, vem comigo, dupla. A dupla dinâmica. Tá bem, irmãos. Boa noite, então. Então tá, boa noite, gente. Até semana que vem, então. Boa noite. Boa noite.